Paz, amado irmão. Nesse momento a gente vai dar início ao nosso culto. Eu gostaria de estar te convidando para a gente estar lendo a palavra do Senhor. E ela se encontra lá em Mateus 6, do versículo 31 ao versículo 34. E diz assim: portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Que nesse momento, irmão, o Senhor possa estar te enchendo aí na sua casa. Deus tem uma promessa pra gente, que Ele estará conosco durante todos os dias, até a consumação dos séculos. Então saiba que o Senhor está contigo aí no seu lar. O momento agora é um momento difícil, muitas preocupações, mas saiba que o Senhor está contigo, e Ele com certeza nesse momento, Ele vai se alegrar em ouvir o teu louvor, Ele vai se alegrar em ouvir a tua adoração. Então eu te convido a louvar a Deus, porque o nosso Senhor continua sendo Rei, e a Ele toda a honra e toda a glória. Nosso clamor é que o Senhor esteja reinando em nossas vidas, ó Pai. Pai amado, nós colocamos em Ti, Pai Santo, nós colocamos sobre Ti, Pai Santo, todas as nossas preocupações, porque nós sabemos que o Senhor cuida de nós, Pai. E o Senhor não vai deixar faltar nada pra gente, Pai Santo. E nós somos gratos a Ti por tudo que tens feito em nossas vidas, Deus. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus.
Glórias a Ti, Pai Santo. Presença, Pai. Senhor, nós te agradecemos, Pai Santo, porque o Senhor tem recebido a nossa adoração, o Senhor tem recebido o nosso louvor, Pai. Pai amado, e nesse momento, Deus, nós queremos, ó Pai, ser ministrados pela Tua palavra, Senhor Deus. Pai, fala conosco, Deus. Nós estamos ansiosos por ouvir a Ti, Senhor Deus. A gente anseia por ouvir o Senhor, Deus. Pai amado, nós sabemos, ó Pai, que em muitos momentos, Pai, nós temos estado preocupados, Deus. Mas eu sei que o Senhor tem palavras de paz pra gente. Eu sei que o Senhor tem palavras, Pai Santo, maravilhosas pra gente, Deus. Então, que nesse momento o Senhor esteja falando através do mensageiro e que essa palavra possa encontrar morada aos nossos corações, que essa palavra possa impactar a gente, Deus. E mais uma vez, nós somos gratos a Ti pelo Teu grande amor, Deus. Muito obrigado por amar tanto a gente, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nesse momento nós entregamos, Pai, a nossa adoração. Muito obrigado por tudo, Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus, Pai. Amém. A paz do Senhor a todos. Queridos irmãos e irmãs, é mais uma oportunidade que Deus está nos concedendo de poder estar juntamente com todos nesta noite. Queridos, nós estamos enfrentando as nossas dificuldades de não podermos estar juntos em nossas
em nossos momentos de oração, nossos momentos de culto, nossos momentos de escola bíblica, nossos momentos de PG, mas acreditamos na providência de Deus, que logo tudo isso vai passar. Nós estaremos bem, estaremos juntos para a honra e glória do nome do Senhor. Eu não sei como têm sido as suas apreensões, os seus momentos, como está a sua saúde, a sua família. Eu quero deixar a leitura de 2 versículos no Salmos 46, os versículos 10 e 11, que diz assim a palavra do Senhor. Aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amados, independente das situações que estamos passando, independente do medo que tem tomado a nossa sociedade, a nossa vida, o nosso viver, o nosso dia a dia, queridos, vamos continuar confiando no Senhor, continuar confiando na providência divina. Deus vai estar nos cuidando, Deus vai estar nos abençoando. Logo mais termina tudo isso e os nossos cultos irão voltar. Amados, eu quero orar com você, agradecendo a Deus por essa oportunidade, pedindo a Deus que te abençoe. Nesta oração também estaremos pedindo a bênção sobre a vida de todos os nossos contribuintes, sobre as tuas contribuições. Oremos ao Senhor. Amado e querido Deus, Tu és o provedor, Senhor, das nossas vidas. Tu tens nos sustentado e nos abençoado, ó Pai. Nós te agradecemos pela nossa saúde, te agradecemos, meu Deus, pela saúde de todos os nossos ouvintes, Senhor, de todas as pessoas que estão nos assistindo agora, Pai. Te pedimos, ó Deus, que cobre, Senhor, com a Tua graça, com a Tua bênção, Senhor, abençoando a vida de todos, ó Pai, abençoando o salário, abençoando o emprego, Senhor, abençoando cada família, Pai. Te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus e para a Sua glória. Amém. Queridos, que Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, a você que nos ouve e nos assiste nesse momento, queremos convidar você a refletir conosco na palavra de Deus que se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja na cidade de Filipos. Iremos ler o capítulo 4, versículos 6 e 7. Filipenses 4, 6 e 7 diz assim a palavra de Deus: Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela guardará o coração de vocês e a mente de vocês em Cristo Jesus. Queria refletir com vocês sobre o tema troque a ansiedade pela paz. Troque a ansiedade pela paz. A ansiedade é uma das coisas que tem o potencial de tornar a nossa vida amarga, sem graça, e de roubar de nós a beleza, a singeleza e a doçura da vida. E tudo isso porque vivemos a sofrer antecipadamente, inquietos com o amanhã. Alguém já disse que ansiedade é excessos de amanhã no agora, excessos de amanhã no hoje. O próprio Jesus, ele nos ensinou e nos orientou a como lidarmos corretamente com a ansiedade, ao nos aconselhar a olharmos as aves dos céus, os lírios do campo. A perspectiva de Jesus, ou para Jesus, a criação ela é um antídoto, ela é um remédio contra a ansiedade. Se você ler Lucas capítulo 12, versículo 29, a palavra de Jesus diz assim: Não andeis, pois, a indagar o que haver de comer e beber, e não vos entregueis a inquietações. Mateus capítulo 6, versículo 32, palavra de Jesus, ele diz: Porque os gentios de todo mundo é que procuram essas coisas, mas o vosso Pai sabe que necessitais delas. Verso 33 e 34 diz assim, palavra de Jesus: Buscai antes de tudo o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas preocupações. Basta a cada dia o seu mal. Em outras palavras, Jesus está dizendo: viva um dia de cada vez, viva o agora. A gente já tem um mal de 24 horas no dia. Não sofra pelo mal de amanhã, basta cada dia o seu mal.
E dentro dessas palavras de Jesus, e com base nesse texto de Paulo que nós lemos, capítulo 4 de Filipenses, versículo 6 em diante, queria tentar extrair, examinar e trazer alguns princípios importantes para nós, para como lidarmos com a ansiedade nesse tempo que nós estamos vivendo. Primeira coisa que eu queria que você guardasse no seu coração é que em meio à ansiedade, não perca Deus de vista. Versículo 6 do capítulo 4 de Filipenses, o Paulo diz assim para nós: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus, as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Os cristãos de Filipos, para quem Paulo escreve essa carta, eles se encontravam passando por um momento difícil, momento de perseguição, momento onde a sua liberdade estava em risco, onde eles corriam até risco de perderem seus bens, as suas coisas, inclusive risco de perderem a sua própria vida. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta, ele está preso, provavelmente no ano 58 a 62 depois de Cristo. Por isso que Paulo diz: calma, gente, não andeis ansiosos por coisa alguma. Vocês têm um recurso sobrenatural, vocês têm a oração e a súplica, vocês têm a quem buscar, vocês têm a quem recorrer, porque não se resolve os problemas, os possíveis problemas do amanhã ficando ansioso hoje. Por isso o conselho de Paulo: não andem ansiosos. Esse tempo que se chama hoje, se fixarmos o nosso olhar somente nas notícias que recebemos, nas mensagens encaminhadas para nós, nas mídias ou nos telejornais, se fixarmos o nosso olhar somente nos números de infectados que não param de crescer a cada dia, no número de mortos que não para de crescer a cada dia, nessa pandemia global que estamos vivendo, se fixarmos o nosso olhar somente nisso, nós iremos entrar em desespero, em ansiedade, em pânico. Temos sim que estar atentos a tudo que está acontecendo à nossa volta. Temos sim que seguir as orientações das autoridades de saúde, das autoridades governamentais, mas principalmente também precisamos, além de olhar para tudo isso, olhar para o céu, olhar para cima. De onde vem o meu socorro? De onde vem o meu socorro? Nosso socorro vem de cima, ele vem de Deus, vem do alto, vem do Senhor que fez o céu e a terra. E isso traz paz para a nossa alma, isso traz descanso para a nossa alma. Então descanse em Deus. O profeta Isaías, no capítulo 26, versículo 4, ele disse: confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. O Senhor Deus é uma rocha eterna. Então confia em Deus, mesmo que você não entenda todas as variáveis. Não fique tentando buscar explicações lógicas, explicações prontas, racionais para o que está acontecendo. Não, só confie em Deus, Ele é uma rocha inabalável. Siga o conselho da palavra de Deus nessa hora. Faça conhecida diante de Deus as suas petições, pelas orações. Faça conhecida diante de Deus, faça conhecido diante de Deus os seus pedidos, os seus anseios, os seus medos, os seus amanhãs, aquilo que está te angustiando, aquilo que está roubando o seu sono à noite. Derrama o seu coração diante de Deus em oração, súplica e ações de graças, porque a promessa de Deus e a palavra de Deus diz no Salmo 34, verso 18: perto está o Senhor, os que têm um coração quebrantado, e Ele salva os de espírito abatido. O verso 19, ele continua dizendo: o justo passa por muitas aflições, por muitas adversidades, mas o Senhor livra de todas elas. Mesmo em tempos assim, como esse que estamos vivendo, não perca Deus de vista, continue crendo. Segundo, a ansiedade ela é uma exagerada preocupação com o aqui e agora. Paulo diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Jesus, em Lucas capítulo 12, versículo 22, diz: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Em Filipenses 3,19, nessa mesma carta, o
O apóstolo Paulo diz que algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas, com as coisas materiais. Paulo chega a dizer que o Deus delas é o ventre, são os instintos. Elas só se preocupam com as coisas terrenas. A palavra diz que por mais ansiosos que estejamos, não podemos acrescentar sequer uma hora à duração da nossa vida. Não podemos acrescentar sequer 1 centímetro à nossa altura. O fato de ficarmos ansiosos não ajuda em nada a solucionar o que está acontecendo no Brasil, no mundo e conosco. Jesus disse que os gentios que não conhecem a Deus é que se preocupam com essas coisas. Que coisas? Comer, beber, vestir. Mas nós, os filhos de Deus, aqueles que se encontraram com Jesus e foram redimidos pelo sangue da cruz, o conselho para nós é que nós devemos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Ou seja, coloque o reino e o rei do reino no lugar primeiro, no lugar certo, e a sua vida será reorganizada. Então, acalme-se, não fique ansioso, pensando o que vai acontecer, como será a partir do mês de abril, como é que a economia do Brasil vai lidar com essas circunstâncias, como é que a economia do Brasil vai reagir ao que está acontecendo. Não fique ansioso pensando, será que na empresa onde eu trabalho vai ter corte? Será que eu vou ser um dos que serão demitidos? Não faça isso, calma. Descanse em Deus, descanse em Deus. Ele cuida de passarinhos. Ele vai cuidar de você e da sua família, Ele vai cuidar da sua casa. Cremos num Deus que chama as estrelas pelo nome, diz a palavra que nenhuma delas venha a faltar. Cremos num Deus que sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça dos mais de 7 bilhões de pessoas nesse planeta. Então calma, descanse em Deus, descanse em Deus. Cremos num Deus que conhece o meu e o seu passado. Cremos num Deus que conhece o meu e o seu futuro. Cremos num Deus que conhece o meu e o seu amanhã. Cremos num Deus que sabe o que nós pensamos, sabe o que nós sentimos, o que nós fazemos, o que nós desejamos, o que nós sonhamos, o que nos traz felicidades. E sobre tudo Ele sabe na nossa vida. Ele sabe tudo sobre nós. Então calma, calma. Confie na providência de Deus. Confie na providência de Deus. A ansiedade não combina com aqueles que conhecem a Deus e são cidadãos do reino de Deus. Uma pessoa ansiosa, normalmente, ela antecipa os problemas. Ela sofre por antecipação. O problema ainda nem aconteceu e a pessoa já está vivendo como se ele fosse real. Isso é se auto-sabotar, isso é sabotagem. Não faça isso. Tem um autor que diz o seguinte, que o ansioso ele é um miserável no território da emoção, mesmo que ele seja invejado financeiramente. Vou repetir. O ansioso é um miserável no território da emoção, mesmo que ele seja invejado financeiramente. Então, se você tem estado ansioso nessa quarentena que estamos vivendo, se você tem antecipado o seu futuro, o seu amanhã, se você tem estado em completa desesperança nesses dias de isolamento, no seu lar, na sua casa, se a sua resposta é sim, esse é um sofrimento desnecessário. Siga o conselho da palavra de Deus para você nessa noite, para você nessa hora, para você nesse dia. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, a palavra de Deus diz assim: lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Lance sobre Deus nessa hora tudo aquilo que está te causando ansiedade, lançando sobre Ele todos os nossos amanhãs, porque o mesmo Deus que cuidou de nós até aqui, Ele vai continuar cuidando de nós até lá. Não importa onde esse lá seja, o importante é que Ele vai estar conosco e cuidando de nós. E o texto diz que nós fizermos isso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, que vai além da compreensão humana, da razão humana, ela guardará o nosso coração, as nossas emoções e a nossa mente, a nossa razão em Cristo Jesus. Uma paz que a racionalidade humana não consegue entender, mas que é possível viver em Deus. Então faça isso em nome de Jesus. Então, na ansiedade, não perca Deus de vista.
Ansiedade, ela é uma exagerada preocupação com o aqui e agora. Aí você pode perguntar assim, mas como eu posso encontrar cura para a ansiedade? Como eu posso encontrar alívio para a ansiedade? Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo ele diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Em seguida, ele dá o remédio, ele dá o antídoto para que nós venhamos a encontrar cura para a ansiedade. Ele prescreve 3 indicações ou 3 remédios infalíveis. Primeiro, ele fala que nós devemos orar corretamente. Versículo 6 do capítulo 4, o apóstolo Paulo diz: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Ficamos ansiosos porque não oramos de forma correta. O apóstolo Paulo fala em Romanos que nós não oramos ou não sabemos orar como convém. Ficamos ansiosos porque nós não colocamos tudo diante de Deus. Ficamos ansiosos porque não paramos para meditar na grandeza do Deus que nós servimos. Ficamos ansiosos porque nós não colocamos diante de Deus os nossos medos e as nossas necessidades em oração, súplica e ações de graças. E esquecemos que Ele é quem cuida de nós, que dele procede todo o dom perfeito. Esquecemos que se Deus é poderoso para sustentar o universo, e o livro de Jó afirma que esse Deus, ele lançou os fundamentos da terra, ele lançou os alicerces da terra. O profeta Isaías diz no capítulo 40, verso 17, que perante Deus todas as nações são como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada. Não é que as nações não é nada, Deus as considera menos do que nada. Será que um Deus como esse não é competente para cuidar da minha vida e da sua vida? Será que um Deus como esse não é competente para cuidar do meu emprego, do seu emprego, do meu trabalho, do seu trabalho, para cuidar da nossa saúde, para cuidar da nossa família? Será que um Deus como esse não é competente para cuidar da nossa vida nesses dias de isolamento social, de coronavírus, de Covid-19? Claro que é, claro que é. Quando compreendemos que o nosso Deus está no trono e que nada escapa ao seu controle, aquietamos a nossa alma, aquietamos o nosso ser. O próprio Jesus afirmou: tudo quanto pedides em oração, crendo, recebereis. Então, querido, não pare de orar. Você que nos ouve, não pare de orar. A oração, ela é medicina para a alma. Ela traz cura para o coração e para nossas emoções. Em segundo lugar, para nós curarmos e sermos curados da ansiedade, o apóstolo Paulo diz assim: pensem corretamente. Pensem corretamente. O versículo 8 do capítulo 4, o apóstolo Paulo diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A ansiedade é fruto de pensamentos errados. Por isso devemos disciplinar o nosso pensamento, a nossa mente, para pensar naquilo que é verdadeiro, honesto, justo, amável, puro e de boa fama. Assim como você pensa, assim você é. Nós somos fruto, muitas vezes, dos nossos pensamentos. Mas quando a nossa mente ela é regida ou dirigida pelos princípios da palavra de Deus, não há espaço para pensamentos errados e ansiedade. Então, cuide dos seus pensamentos. Se Deus deixou essa orientação, é porque é possível de ser obedecida e vivida. Mas em terceiro lugar, o apóstolo Paulo fala que para curarmos ou sermos curados da ansiedade, ele fala também que nós precisamos agir corretamente. No versículo 9 do capítulo 4 de Filipenses, o Paulo diz: o que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, tudo isso praticai, e o Deus da paz estará com vocês. Precisamos viver tudo o que Deus tem nos ensinado. Paulo fala: você já aprendeu, você já recebeu, você já ouviu, então coloque em prática, viva isso. A verdade que nos transforma não é apenas aquilo que nos traz informação, não é apenas aquilo que sabemos, mas é aquilo que praticamos, é aquilo que vivemos no dia a dia. Nós não somos apenas aquilo que falamos, nós somos aquilo que vivemos e fazemos. Alguém já disse, abre aspas, que o que você fez no passado não pode ser mudado.
O tempo não retroage. O importante é a sua postura e a sua conduta daqui para frente, pois o futuro é uma página em branco que pode ser escrita a partir de hoje. Tudo depende daquilo que você vai fazer. E para terminar, nesse tempo que se chama hoje, onde temos vivido uma realidade que nos foge ao controle, dias difíceis e de circunstâncias adversas, pode ser que sejamos tentados a pensar que Deus não nos está vendo, que Deus não nos está ouvindo, pois tudo o que estamos experimentando e que afeta todos nós, tudo isso não significa a ausência de amor de Deus por nós, não significa falta de cuidado de Deus por nós, mas é Deus agindo e trabalhando de uma forma que nós não conseguimos compreender, de uma forma misteriosa, e que nós não somos capazes de entender e explicar de forma lógica e racional. Uma coisa sabemos: Deus, Ele cuida de nós. Deus, Ele cuida de nós. Deus, Ele está no controle da nossa história. Então, troque a sua ansiedade pela paz. Descanse em Deus. Espere em Deus, pois ainda você o louvará. Pois Ele é o Deus de toda a paz. Pois Ele é o teu Deus e o teu Redentor. Essa deve ser a nossa certeza. O futuro pertence a Deus e Ele está no controle da minha vida, da sua vida, da nossa família, da história do Brasil, do mundo e da sua igreja. E eu creio que aquele que começou a boa obra na minha vida, na sua vida, em nós, aquele que começou o bom trabalho em nós, nas nossas vidas, Ele vai completá-lo, Ele vai continuar esse trabalho, Ele vai completá-lo até o dia de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe nessa hora, que essa palavra ela traga paz ao seu coração e que Deus continue a ministrar na sua vida hoje, amanhã e sempre. Nesse momento nós gostaríamos de convidar você a louvar junto com a gente. Nós vamos louvar esse Deus que tem cuidado de nós, o Deus que tem nos guardado e o Deus que pede que nós possamos apresentar diante dele as nossas petições, as nossas inquietações e as nossas ansiedades. Então, nesse momento de adoração ao Senhor, faça isso, faça dessa canção uma oração ao Senhor. Pode ter certeza que a paz de Deus virá sobre você, sobre o seu lar, sobre o seu coração nessa hora, para a glória de Deus.
Deus que nos ama. A palavra diz que Deus prova o seu amor por nós, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O apóstolo Paulo diz: por alguém bom, é possível até que alguém queira morrer, mas por alguém mau, só Deus faz isso. E Deus provou que nos amava e que nos ama, mesmo nós sendo ainda pecadores. Então nós iremos orar a esse Deus que nos ama. E eu convido você nesse momento a colocar diante dele as suas inquietações, as suas ansiedades. Quem de nós nesse momento atual não tem e não está precisando de socorro do alto, não está precisando de resposta do céu? Então eu convido você nesse momento, junto com a sua família, junto com as pessoas que estão ao seu lado, a colocar diante do Senhor a sua vida, os seus amanhãs, as suas ansiedades, as suas angústias. E esse Deus que te ama, Ele vai cuidar de você, e você vai atravessar esse momento para a glória do nome dEle. Então vamos a Ele em oração. Deus nosso Pai, no nome de Jesus, Teu Filho amado, nós ousamos, Senhor, entrar no novo e vivo caminho que o Senhor abriu para nós, na cruz do Calvário. E ao entrar nesse santo lugar, nós queremos, Pai, derramar o nosso coração, a nossa alma, o nosso ser diante de Ti. Nós não temos nenhum outro Deus no céu além de Ti, Senhor. Tu és a nossa torre forte, Tu és a nossa esperança, Tu és o nosso Senhor. Por isso, Pai, nós queremos colocar diante do Teu altar, aos Teus pés, o nosso coração, as nossas lágrimas, as nossas preocupações, os nossos amanhãs, as nossas ansiedades. Nós queremos, como diz a Tua palavra, lançar tudo, Senhor, nessa hora, diante do Senhor. Lançar tudo, Senhor, nessa hora, diante do Senhor. Porque sabemos que não há lugar melhor para que a nossa ansiedade, o nosso coração esteja, a não ser diante do Senhor. Por isso, Pai, cuida de nós, cuida das nossas famílias, cuida do Teu povo que está ouvindo essa palavra nessa hora, Teus filhos que estão ouvindo a Tua palavra nessa hora, as pessoas que estão ouvindo essa palavra nessa hora. Cuida de cada uma delas, Senhor. Retira do coração a ansiedade, retira do coração o medo, a depressão, a síndrome do pânico, a angústia. Que elas aprendam em Ti, Senhor, a dormir em paz, a ter um sono em paz, a descansarem à noite no Senhor, a aprenderem no Senhor a orar corretamente, a agirem corretamente, Senhor, e a pensarem corretamente. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, porque sabemos que Tu és o Deus de perto, mas também Tu és o Deus de longe. Então, Senhor, alcança todas essas pessoas nessa hora, qualquer que sejam elas, com a Tua graça, com a Tua paz, com a Tua salvação, com o Teu amor, Senhor, em o nome de Jesus e para a glória de Jesus, nós oramos e já Te agradecemos, hoje, amanhã e sempre, Senhor. Amém, amém, amém. Louvamos ao Senhor pela sua vida, louvamos ao Senhor por você ter nos acompanhado até esse momento, ter estado conosco até aqui. Queremos também convidar você a nos seguir nas nossas plataformas digitais, nas nossas mídias sociais. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal no YouTube, nos siga no Instagram. Nós queremos poder ministrar o seu coração nesse período de quarentena, de afastamento presencial. Mas sabemos que a palavra do Senhor é real e que Deus é real. E que Deus pode te abençoar, te alcançar e falar com você, mesmo virtualmente. Que Deus te abençoe, a você, a sua família, o seu lar. É a nossa oração para a glória e o louvor do nome de Jesus.